Olá, minha gente, aqui estamos para o nosso domingão de uma tertúlia. Vou colocar meus óculos aqui, ver quem vai aparecer por aqui. Hoje quero trazer um tópico bastante relevante para a nossa vida diária, que é com relação a toda essa agressividade que está havendo no mundo inteiro. E que de uma hora para outra as pessoas perderam a capacidade de ter empatia, de ser tolerantes, cada um querendo gritar mais do que o outro, se agredindo fisicamente. Mas deixa eu esperar ver o que vai acontecer se alguém entrar. Nós sempre temos aí os que chegam um pouquinho mais tarde nessa conversa. Esse é um tópico que foi até meu marido Marcos aqui que sugeriu, porque nós tivemos uma experiência essa semana que foi uma coisa assim, como se diz, que em um momento, questão de segundos, nos deixou assim um pouco o que está acontecendo, né? A gente estava aqui em Munique, dentro do metrô, e saindo do metrô para pegar, saindo do metrô para pegar a escada rolante para ir para outro lugar. E nesse, um rapaz que estava na nossa frente, estava saindo, um que vinha para entrar no metrô, deliberadamente, ou seja, intencionalmente, deu uma ombrada no cara. E o outro se reagiu, claro, o que é isso, né? E o outro veio em cima. Aí o outro foi para se defender. E virou aquela coisa assim, meio na tensão, mas aí o que atacou na primeira vez, o que atacou realmente, o que criou essa situação, entrou no trem, no vagão do trem. E nós que estávamos ali, ficamos assim meio que, gente, o que está acontecendo aqui? Espontaneamente, sem nenhuma causa lógica, né? Porque às vezes a gente pensa que essa agressão vem por causas políticas, por causas ideológicas, e nada, uma agressão espontânea assim, por nada, né? Bom, no Brasil a gente tem outro tipo de agressão, né? Que a gente está acostumada a uma certa agressão diária, né? Assumir que existe essa agressão diária, que esse é o jeito de ser, é assim mesmo, e a gente só tem que continuar a vida da gente tentando o melhor e tentando se esquivar dessa agressão da melhor forma possível. Mas aqui, nessa parte do mundo, eu estou aqui na Alemanha, claro que existem agressões, não é? Eu acabo de falar, dar um exemplo de uma, mas ainda são coisas que, felizmente, digo nesse aspecto, felizmente, são chocam, que não é uma coisa assim que as pessoas aceitam isso como um fato, que infelizmente no nosso país, no Brasil, é um fato, a agressão é um fato, as pessoas aceitam e as pessoas aprendem, tentam levar a vida diária evitando, se protegendo dessa agressão, que no final não ajuda que essa agressão desapareça, nem que minimize, né? Mas é só deixando, empurrando para lá. E eu acho que isso reflete muito no comportamento atual, né? Que tem com relação a tudo que está acontecendo aí na política, sem querer falar de partido, viu, gente? Não vamos entrar em questão de partidos, vamos conversar de comportamento humano, que é muito importante para a gente aprender. A gente aprende, a gente melhora analisando o comportamento de outros, mas uma análise não no sentido criticando e querendo se achar melhor ou querendo apontar o dedo. Lembra aquela história que eu falo sempre? Quando você aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 apontando para você.
mas por uma questão de querer entender mesmo, de uma forma empática, de uma forma de querer ser melhor. E que eu acho que existe, né, esse comportamento da gente que a gente acha que a gente não é capaz de influenciar uma mudança. E aí é o que eu gostaria de trazer o tópico de hoje para vocês, coçadinha aqui no nariz, com relação a isso. Todos nós temos o potencial de influir em mudanças. E quando eu digo influir em mudanças, é muito diferente de eu falar todos nós temos a capacidade de mudar as pessoas, de mudar situações. Eu não acredito que nós temos essa capacidade. É a minha forma, alguém pode acreditar diferente, mas é a minha forma, pela minha experiência, que essa mudança de influir, de chegar e mudar, chegar a falar para alguém alguma coisa e mudar, eu não vejo dessa forma, mas sim acredito e tenho experiência própria de que todos temos capacidade de influenciar uma mudança. Mas para influenciar uma mudança, nós, como indivíduo, temos que ter claro o que é, onde que a gente está, quais são nossos valores, nossos princípios, o que é importante para nós, e viver, realmente viver, vestir essa camisa, né? Que é o que a gente fala aí, vestir essa camisa. Quando a gente veste essa camisa e que a gente vive, os nossos atos são a reflexão daquilo que a gente fala, o que a gente fala e os nossos atos estão em equilíbrios, em sincronia, que em inglês a gente fala é walk your talk, que é quando o que você fala, você anda aquele caminho que você fala. Então você tem um potencial enorme de influenciar. Você tem um potencial enorme de mudar o status quo. O status quo é aquele lugar comum que é determinado pela sociedade como o ideal para todos. Não existe um ideal para todos, tampouco, porque somos todos indivíduos e temos necessidades e experiências diferentes. Porém, como um coletivo humano, nós temos necessidades básicas comuns, que num contexto de mundo, num contexto de país, em um contexto de cidade, é uma necessidade de ter uma vida plena, né? Uma vida capaz, onde você tem a sua moradia, onde você tem comida na mesa, onde você tem a possibilidade da educação, onde você tem a possibilidade do crescimento pessoal, onde você tem a possibilidade de se relacionar com as pessoas de uma forma harmoniosa e crescer, e criar vínculos, e casar, e ter filhos, e etc. E não viver em um constante conflito, ou em uma constante carência do básico. Que infelizmente é o que acontece em países como o nosso e em vários. E aí o que acontece? Quando temos que focar na necessidade básica, quando a fome aperta. Eu felizmente nunca tive que passar por isso, mas muita gente passa por isso. Quando a sua prioridade é a prioridade básica do seu instinto animal. O nosso instinto animal é o da sobrevivência, e para sobreviver a gente precisa comer, a gente precisa beber água, comer, a gente precisa ter um teto, mesmo que seja embaixo de uma ponte. A gente não tem nem tempo, nem capacidade emocional, psicológica, física, em crescer em outros aspectos. Então o que acontece aqui? Existe um momento no mundo
onde as pessoas estão insatisfeitas, né? Mas também existe, por essa possibilidade que temos agora de expressar isso de uma forma aberta e ampla e que se viraliza muito rapidamente, né? Temos consciência do que está acontecendo em vários lugares do mundo simultaneamente e imediatamente. Então, dizem os estudos, e pessoas que realmente trabalham nisso, investigam, que não estamos vivendo um momento pior do que há muitos anos atrás. Porque nós temos essa tendência, né, de dizer, na minha época era muito melhor por isso, na minha época a gente não tinha isso, na minha época tal. Segundo os estudiosos, que isso não é uma referência minha, mas de pessoas que realmente estudam isso, dizem que não estamos vivendo um momento pior, mas sim temos acesso a todas essas diferenças, a todas esse desequilíbrio na qualidade de vida das pessoas. E na qualidade de vida das pessoas que, de repente, ocupam uma posição social, mas que em países, em contextos diferentes, elas têm um desenvolvimento, uma capacidade, oportunidades muito diferentes. E isso está gerando também muita angústia e muita agressividade entre as pessoas. Hoje, uma coisa é você pensar, imaginar, vamos dizer assim, vamos colocar um exemplo assim, bem gritante, como a gente diz. Uma coisa é eu pensar que, por exemplo, a família real, né, que é uma coisa completamente fora da nossa realidade. A família real inglesa tem um estilo de vida, tem acesso a certas coisas que eu nunca vou ter porque eu não sou real. Porque eu não sou um príncipe, uma princesa, não venho de uma família real. Então, automaticamente a gente como que aceita aquilo ali, porque realmente é uma monarquia. Olha que coisa mais até assim surreal para o mundo que a gente está vivendo, né? Mas, e por estar tão distante da nossa realidade, a gente meio que faz vista grossa. Até acha bom acompanhar, saber o que está acontecendo, mas você não se identifica. Mas a partir do momento que você vê que pessoas do seu contexto estão tendo acesso a muito mais do que você tem, por uma simples questão de terem tido a oportunidade de nascer em um bairro e você nasceu no outro, que podem às vezes até ser bairros vizinhos, ou aquela pessoa conhece certas pessoas que você não conhece. E essa diferença de classe que você vai criando, que no nosso país é muito clara, né? E essa diferença de classe, ela indica o fator monetário de cada família, de cada pessoa. Então isso, e hoje é colocado, né, na internet, ali você vê as pessoas, eu acredito, na minha forma de ver, que está desestabilizando as pessoas muito. Porque nós somos seres de um contexto comunitário, coletivo. O ser humano é um ser que não consegue viver sozinho. Esse é um fato. Nós somos seres que precisamos do coletivo. Mas eu me lembro aqui, vamos dizer, eu crescendo como adolescente, a gente tinha a turminha, a gente fazia aquelas coisas ali da nossa turminha, a gente ia para as nossas festinhas, nossos bares, a gente frequentava tal escola, depois a gente foi para a universidade, tudo ali dentro de um contexto físico que era bastante palpável e visível, né? A gente não sabia realmente o que acontecia em outros lugares do Brasil
com pessoas na nossa idade, né, que acesso eles teriam. Então a gente vivia dentro desse contexto, nossa, até classial, e que dentro dali a gente se movia e a gente via nossas possibilidades. Claro que a gente tinha aí algumas amigas e amigos que tinham um poder aquisitivo muito maior que o nosso, mas era uma minoria, porque a nossa maioria do nosso contexto, do nosso grupo, era aquele, e dentro daquilo ali a gente se movia, né? E eu acho que hoje em dia existe uma insatisfação, uma angústia que é criada pelo fato que a gente tem acesso a tudo que vai além do nosso contexto. E muitas vezes a gente não consegue lidar com isso. Aquilo que vai além do nosso contexto, que é, por um lado, inferior, né? Vamos dizer assim, inferior no sentido que as pessoas têm menos possibilidades financeiras, educacionais, educativas do que nós temos. Nós não ignoramos, não queremos saber, não faz parte de nós. Mas aí a gente almeja tudo aquilo ali que está muito além de nós, né? Ou está além, e isso cria uma certa angústia, né? E eu acho que essa angústia, às vezes, não só às vezes, muitas vezes, é gerada, é expressada de uma forma agressiva. E, vamos dizer, os homens sendo homens, com um nível de testosterona alto, tem uma capacidade agressiva física muito maior do que nós, mulheres, temos. Mas nós, mulheres, podemos agredir com a nossa palavra, que pode ser ainda muito mais danino, pode causar muito mais mal do que uma agressão física. Então, existe um momento agora que estamos vivendo no mundo inteiro, não é só no Brasil, cada país tem as suas diferenças, que eu acredito que é um momento de reflexão muito séria que nós temos que ter, de a gente começar a olhar o outro como não o outro, mas começar a olhar o outro como se olhar um espelho, que aquele outro, na verdade, independente da posição que ele esteja, independente do poder aquisitivo, da situação na classe social que aquela pessoa esteja, nós todos, como seres humanos que somos, que dependemos do coletivo para sobreviver, todos temos necessidades comuns. E existem necessidades básicas, que é da moradia, da alimentação, da educação, nesse contexto de mundo que nós temos, que essas necessidades deveriam ser, qual seria a palavra? Prioridade e direito de todos. Então eu acredito que é muito importante que comecemos a analisar as nossas atitudes, que às vezes são muito reativas e instintivas com relação a tudo aquilo que não está dentro do nosso contexto diário, né? Que a gente tem uma reação de que isso não é para mim, mas a gente começa a olhar o humano como um ser semelhante mesmo, que aquela pessoa ali, que vive em um contexto que é completamente diferente do seu, tanto faz sendo inferior, essa palavra até pega mal, né? Mas que seja num contexto menos privilegiado que o seu, melhor usar assim, menos privilegiado do que uma que é muito mais privilegiada, que todo mundo tá querendo tá lá, mas que você entender que esses dois polos são humanos que precisam, que têm os mesmos desejos, que têm aspirações e que no final, como diz em inglês, at the end of the day, ou seja, no final do dia, todo mundo quer o mesmo, todo mundo quer estar bem. Todo mundo quer ter comida na mesa, quer ter um teto sobre uma cama quentinha para poder dormir, estar rodeado de pessoas que você admira e que você gosta e que gostam de você, que cuidam de você, pessoas que te fazem sorrir, pessoas que te fazem
que te inspiram a seguir adiante. E nós temos que começar a dar uma parada, gente, e não ficar tão reativo como estamos. E eu me coloco, porque eu vejo aqui nessa social media, aqui nesse Face, como a gente fala, você vê coisas, você lê coisas e que é muito fácil explodir. É muito fácil explodir e querer atacar. E aí eu faço o meu exercício, que eu convido vocês a fazerem, que é meu exercício, eu leio aquilo, eu me acalmo, sento, respiro e deixo passar. Se eu não estou tranquila, eu não respondo. Porque eu sei que vai ser uma resposta reativa e que pode ser uma resposta de ataque. E que eu acho que nós temos que aprender a exercitar a nossa opinião, a nossa forma de ver as coisas, de colocar isso de uma forma verbal, explícita, sempre, sempre respeitando a forma do outro, mesmo que você não entenda. Você não tem que entender, mas você tem que respeitar. E esse é o nosso grande trabalho de crescimento, porque às vezes é muito difícil querer entender certas ações dos outros. Mas você pensa que eles também têm a mesma reação com relação a você. Estão ali pensando, como pode ser que ela pensa dessa forma? Mas aí que tá, poder se expressar. Essa é a beleza de um país democrático, da democracia, onde você pode expressar, e eu não acredito que expressar, de ter o poder, a liberdade de expressão, não te dá direito à ofensa. Eu acredito que o grande desenvolvimento e o nosso grande desafio é realmente aprender a nos expressar de uma forma coerente, dentro de um contexto, e poder passar essa mensagem adiante de uma forma que outros, dentro de outros contextos, possam nos entender, mas sem agredir ninguém e nem querer impor a nossa forma de pensar em ninguém. Como eu disse no começo dessa conversa, dessa tertúlia, eu sinceramente acredito, pela minha experiência, que não temos condições de mudar ninguém, mas sim temos muita capacidade de influenciar as pessoas a uma mudança. E a forma que influenciamos as pessoas a uma mudança é através do nosso próprio exemplo, do nosso próprio, da nossa própria caminhada. Hoje em dia, na mídia social, todo mundo é o que quer ser, né? Em inglês existe esse termo avatar. Eu não sei se é usado no Brasil, mas o avatar é aquela pessoa, é aquela imagem, né, de que quando você coloca lá, você entra um perfil em qualquer plataforma, como o Facebook aqui mesmo, ou no LinkedIn, o seu avatar é muito mais do que a sua foto. Que muita gente põe foto, como eu aqui coloquei o meu desenhozinho, que eu adoro ela. Eu adoro esse avatar que eu criei. Para quem quer saber, porque muita gente me pergunta, não sou eu que desenho, é um programinha que chama Bitmoji. Eu vou escrever aqui. Você pode ir lá e você cria o seu avatar. Eu adoro ela porque ela representa aqueles meus momentos de fúria, os meus mau humores, o meu bom humor. E eu uso esse avatar para isso. E também o seu avatar, você pode usar a descrição do que você faz, do que você acredita, dependendo da plataforma que você está se inscrevendo. Mas o que acontece aí é que tem muita gente, e isso já está provado por várias pesquisas, né? Que muita gente cria um avatar que realmente não reflete o que ela é na realidade, mas sim aquela pessoa que ela gostaria de ser. Então o que acontece aí? E muita gente vive, né, esse avatar dessa pessoa ilusória, do que é o que ela gostaria de ser.
Que aí é uma, como a gente fala, da personalidade separada, né? Não sei como chama, se diria em português, a gente fala split personality em inglês, mas é aquela que todos temos, né? O alter ego, essa coisa, mas que, desde que a gente tenha um controle, que a gente seja ciente do que a gente é realmente, né? É, e que isso não é uma coisa constante, né, gente? A gente é normal nesse processo de aprendizagem que a gente vive aqui nesse planeta, nesse momento, a gente sai da linha, volta para a linha, mas é um constante crescimento e que a gente tem que viver nesse acordeon da nossa caminhada, né? Mas o que acontece é que tem muita gente que vive nesse avatar, cria um avatar e vive. E às vezes vive de uma forma que ela acredita que ela é esse personagem. E no mundo profissional, o que tem acontecido até nessa, eu não sei se quem conhece a plataforma LinkedIn, que é considerada uma plataforma mais profissional. Não é que, como o Facebook, que a gente bate papo, posta nossa opinião, etc., mas é uma coisa mais profissional. Mas já está constatado que muita pessoa ali é fake. Que as pessoas se colocam, né? Colocam títulos, se dão títulos do que elas, quem sabe, gostariam de ser, né? Mas que às vezes elas acreditam que elas são. E aí existe um grande problema. Perdão. Que uma coisa é eu querer me enganar por uma coisa que eu gostaria de ser, mas sabendo que eu estou me enganando. E a outra coisa é eu acreditar que eu sou aquilo que eu não sou. Aí nós temos um grande problema. E isso está acontecendo muito frequentemente. As pessoas entram nessa fantasia de um personagem, elas criam e elas se dão títulos, elas se dão experiências que elas não têm, né? E às vezes tem o problema também que existe um momento onde hoje em dia as pessoas podem, existe a figura do coach. Não estou criticando, porque existem vários profissionais sérios, mas existe uma tendência nesse aspecto, onde as pessoas realmente veem, eu passei por isso, eu superei, eu posso ajudar. Isso é perfeito, eu acredito nisso também. Só que, como tudo, para ajudar alguém, você precisa criar um sistema, você precisa estudar e você precisa entender o outro também. Você tem que se entender e entender o outro. Não é só porque você superou um caminho que todas as pessoas vão se identificar com você e vão querer, vão seguir o que você está falando. Então existe uma coisa muito imediatista do meu ponto de vista, no sentido dessa ajuda ao outro, que eu acho muito válida, a intenção é válida, mas você, né, não são todas as pessoas que estão preparadas a ajudar ao outro, mesmo que você tenha se ajudado. E mesmo porque não é todo outro que você identifica, que você acredita que aquele outro precisa de uma ajuda, se aquele outro não estiver preparado para essa ajuda, não estiver aberto a essa ajuda, ele não vai recebê-la. Então, existem várias coisas aí que nós temos que trabalhar, começando sempre de si mesmo, voltando lá ao começo que eu falei dessa agressividade. A gente tem que começar a fazer essa autoanálise, que cada vez que nós sentirmos uma reação agressiva com relação a outra pessoa, que a gente tem uma vontade, aquela vontade interna de ir lá e dar na pessoa, né? O que a gente fala, eu poderia matar aquela pessoa. É um momento de reflexão. Porque eu acredito sinceramente que se a gente se permitisse a esse momento de reflexão, porque lembra eu falei em algumas das nossas tertúlias passadas que eu uso essa terminologia, esse acrônimo renew, que em inglês significa renovar, e que eu uso o R-I, como reconhecer, o new como neutralizar, e o W, que é de working, que significa que você tem que trabalhar.
o que eu quero dizer é o seguinte, que cada vez que a gente se vê numa situação incômoda, ou uma situação de desafio, né? Que te deixa ali, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não sei o que fazer, e que você tem aquela necessidade instintiva de reagir, que a gente fala, do que é o caso do rapaz, né, que eu contei no começo, que passa pelo outro, que nem conhece, de repente dá uma cotovelada, sabe-se lá o que estava passando na cabeça daquele rapaz naquele momento, e que o outro reagiu, e que ali poderia se criar um problema enorme, que felizmente o outro entrou no trem e foi embora, e acabou ali, mas que estamos vivendo muito nesse momento assim. E que na plataforma dessa comunicação virtual, tá muito assim, uma pessoa fala, a outra vem e ataca, né? E mesmo porque, veja bem, muito importante, o que eu escrevo, o que nós escrevemos, não passa a emoção. Então, eu vou ler aquilo ali de acordo com a minha emoção naquele momento. Então, se você me escreve alguma coisa, por exemplo, eu fiz um comentário, você fez um comentário e eu falo, vai lá, né, Marina, que é isso? Nesse tom. Mas eu escrevo isso. A Marina, de repente, está num momento down. Ela está num momento agressivo, ela está depressiva e ela vai ler esse comentário com as emoções que ela está sentindo. Então, ela vai ler como, por exemplo, vai lá, Marina, o que é isso? Então, o que ela vai fazer? Pum! Com aquele momento, aquela emoção, daquele momento da raiva que ela tá, daquele momento difícil que ela tá, ela vai responder ao mesmo nível. Então, aí é que estão acontecendo, que a comunicação está se tornando cada vez mais agressiva. A gente se expressa de uma forma muito espontânea, de acordo com nosso bem-estar ou mal-estar do momento, e a outra pessoa recebe da mesma forma. Então a gente tem que começar a tomar mais cuidado com a nossa comunicação, a tomar mais cuidado com a nossa forma de nos expressar. Eu repito e vou repetir sempre essa tecla. Temos que aprender, temos que começar a desenvolver um vocabulário mais produtivo, que eleva mais o espírito, mais positivo, mais empático, mais tolerante. Porque quando a gente desenvolve esse tipo de vocabulário, essa forma de expressar, mesmo que eu esteja um dia estressada, meio de saco cheio, e recebo um comentário ali, mesmo que a minha reação instintiva seja querer reagir, vai pra lá, né, não me enche o saco, que a gente pode até falar isso, mas que aí naquele momento que você vai escrever, se aquele ali é escrito, muito mais cuidado ainda, porque você sabe que a emoção não vai junto com a escrita, você tem um vocabulário que você pode se expressar, e de uma forma que você sabe que vai ser recebido até de uma forma neutra. E tem outra, gente. Quando a gente aprende a se expressar bem, e quando a gente sabe que você não está num momento para ter aquele tipo de conversa, você é consciente e você é capaz de falar a outra pessoa, olha, fulana, vamos conversar outro dia, porque eu não estou, agora não é o momento. Eu não vou poder conversar com você de uma forma positiva ou que a gente possa chegar em um consenso. Então vamos deixar essa conversa para lá. Porque o que acontece com as pessoas do exemplo, né, do começo do cara do metrô, sei lá o que estava acontecendo na cabeça desse cara que passou, deu uma ombrada no outro, o outro reagiu e ali poderia criar um grande conflito. E assim nós vamos vivendo o nosso dia a dia, desde quando como se diz, somente quando nós temos consciência disso, é que nós temos a capacidade de mudar. Porque, para finalizar aqui, vamos colocar o exemplo dos dois caras, né? Do metrô. O que está saindo, que estava na nossa frente,
e o outro que veio e deu uma cotovelada, né? E que o outro reagiu. Se você está num estado de espírito que você é consciente, você está presente, você sabe que foi uma agressão. Você sabe, não é um engano. Mas você tem ali as duas opções, né, gente? Você pode reagir e, ei, o que é isso? Ou você pode parar e falar, ops, desculpa, e continuar. E ali você quebrou um ritmo, você quebrou uma possibilidade de agressão, de escalamento, escalação, ai tem hora que eu esqueço as palavras, desculpa, de escalar aquela situação. Que se a gente vai se a gente vai pelo caminho da vida, né, como no caminho ali do metrô, de uma forma inconsciente, sem estar presente, até reativa, qualquer coisa, o nosso instinto natural vai ser reativo. Mas se você está consciente, você vai, o que aconteceu? Você pode falar, tudo bem, é? Você pode até colocar a culpa em você. Ah, desculpa, não te vi. Você corta. Porque você não vai parar para conversar e discutir com aquela pessoa que você nem viu, nem conhece, não sabe da vida dela, não sabe aquele momento que ela está vivendo, para entender por que você me empurrou. Eu estou ofendida, você me empurrou. Você faz isso com pessoas que você tem uma convivência, que você gosta, que você tem realmente, quer saber por que aquela pessoa fez isso com você. E isso, pelo que pareça, não é se você simplesmente, em vez de reagir, você fala, ops, tudo bem. Você diz, ai, eu não tô nem pra essa pessoa, eu sou melhor, deixa pra lá. Não. Isso, eu acredito que mostra até um respeito e um entendimento daquele momento, daquele espaço daquela pessoa. Que aquela pessoa deve estar vivendo um momento que você não sabe e nem vai saber, porque você não tem um relacionamento com ela, a não ser que você queira ir lá conversar isso com ela, mas que não é o tempo, o contexto não permite, é uma pessoa saindo, outra entrando no metrô, não vai dar para ter uma conversa ali. Então você corta. E que às vezes aquele cortar também pode até ter feito aquela pessoa que entrou no metrô e pensar, por que fiz isso, né? O que está acontecendo comigo? Então, minha gente, eu vou terminar. Estou falando aqui já tem quanto tempo? Quase 40 minutos. É muito bom estar aqui conversando com vocês. Eu sei que mesmo que hoje em dia eu tive aqui muitos likezinhos, mas as pessoas não ficaram. Não tem problema não, eu subo o vídeo, vocês podem assistir quando quiser, porque eu acho que é importante a gente continuar essa tertúlia. E eu vou contar para vocês que a partir de domingo que vem, no próximo domingo, daqui a uma semana, eu vou retomar o meu caminho de Santiago. Como é retomar o caminho de Santiago? Eu comecei com meu marido a fazer a caminhada a Santiago de Compostela desde a Suíça em 2015. Não, perdão, 2014. E nós descobrimos, por um acaso, que existia um caminho de Santiago de Compostela que sai da Suíça, sai da França e sai, eu acho que até da Itália. Tem vários caminhos diferentes por toda a Europa que chegam na Espanha e ali na Espanha se unifica. Apesar de que eu acredito que são 3 ainda na Espanha, tá? Então, o que acontece? Nós começamos esse caminho de Santiago em 2014, do norte da Suíça. Pensa na Suíça, para quem conhece a Suíça, um mapinha lá, vai lá. Nós começamos aqui dessa parte norte, Winterthur, e nós já cruzamos a Suíça inteira até Genebra, e de Genebra já cruzamos até o sul da França. Nós estamos ali parados numa cidadezinha que chama Le Puy-en-Velay, que está perto, entre aspas, dos Pirineus, que divide a França da Espanha. Mais perto, minha gente, 600 quilômetros. Então, nós fomos fazendo esse caminho de Santiago desde 2014, e nos verões, mas tem, bom, vou dizer, nós fizemos 2014, 2015 e 2016. 2017 e 2018 nós não fizemos, por uma questão de outros planos. E resolvemos retomar agora, então vamos retomar no domingo que vem, começamos a nossa peregrinagem desde o sul da França, vamos pegar um trem
e vamos para lá, e de lá a gente vai continuar por 3 semanas, até onde der, porque nós temos, a nossa meta é, a gente tem um mínimo de 15 quilômetros ao dia, até os 20, 22 no máximo. A gente faz um caminho pela manhã, praticamente, acorda cedinho, e vai até quando chega no onde a gente quer chegar. E eu vou tentar ir comunicando com vocês, não sei, porque imagina, é uma peregrinagem, a gente não tem, a gente não fica em hotel, a gente fica em hotelzinhos baratinhos, assim, que o caminho dos peregrinos nunca passa pelas cidades, eles passam sempre fora. Então, se a gente, como a gente não está levando acampamento. Oi, Miriam, tudo bem? Pois é, domingo que vem, Miriam. Mas como a gente não leva acampamento, e a gente vai com a mochilinha básica das nossas necessidades básicas, a roupinha ali para tomar banho, viu, gente? Isso aí já faz parte da limpeza espiritual, viu? Porque tem que fazer uma economia do que você pode carregar nas suas costas, porque o que você vai aguentar carregar durante o dia inteiro, aí tem que planejar o que leva, porque vai ter que lavar a roupinha lá no banheiro do hotel, e a gente faz isso de uma forma assim, bem simples o possível, e a gente fica em hotelzinhos bem baratos, onde a gente só joga o corpo lá, porque tá morto o dia inteiro, né, depois de andar, a gente toma aquele banho, a gente faz uma comida, come uma coisa e pum, capota até o dia seguinte. E então a gente começa no domingo e eu vou tentar entrar em contato com vocês no domingo que vem, mas eu acho que não vai dar certo porque a gente vai estar saindo aqui de domingo. Então a gente tem que chegar até a França. Não sei se vamos de avião, se vamos de trem, e para começar a ir. E aí veremos até onde o caminho de Santiago nos leva. Recomendo, Miriam. É um caminho maravilhoso. Nesse contexto que nós temos feito até agora, porque ainda não chegamos na Espanha, em toda essa trajetória nós já andamos quase 900 quilômetros, hein? Se encontramos 10 pessoas durante todo esse trajeto, foi muito. Foram muitas pessoas. Não encontramos nem 10 pessoas. Então, mas eu sei que quando chega na Espanha, que é o caminho oficial, né? Ali já é completamente, como diz, a gente tem congestionamento de tráfego, tem gente demais. Então, a coisa mais interessante de todo esse caminho, eu vou com o Marcos, né, meu marido, a gente vai junto, e é muito interessante porque é muito introspectivo. A gente vai andando, ele sempre vai mais na frente, eu vou atrás tirando minhas fotos, e tem um dia assim que a gente conversa o dia inteiro. Tem dia que a gente não fala uma palavra um com o outro. E isso é muito importante. Eu acho que esse caminho de Santiago, a gente deve buscar o nosso caminho de Santiago. Santiago não necessariamente precisa vir aqui para a Europa para fazer, mas se você puder encontrar o seu caminho, onde você possa fazer a sua introspecção, é muito importante, minha gente. E isso é muito importante para a gente entender essa conversa que eu tive com vocês hoje. Miriam, você chegou tarde, eu vou colocar o vídeo, você pode assistir. E só para te dar uma dica, eu estava conversando hoje sobre o aspecto da gente controlar mais essa agressão que nós temos, né, que está sendo expressada, principalmente na social media, mas que está sendo expressada fisicamente, né, em vários lugares. É uma coisa assim, as pessoas estão se atacando fisicamente, e isso mostra um desespero, mostra um grito, né, de socorro, de, por favor, eu preciso de apoio, nós precisamos de apoio, as pessoas estão muito perdidas, e que eu acho que a gente tem que aprender aí, é o nosso grande aprendizado da tolerância, da empatia. Não é fácil, não é fácil, mas é esse o nosso aprendizado nesse planeta, né? E por aí nós tentar melhorar um pouquinho que seja, né? Como diz um amigo meu aí de Goiânia, que dizia, na próxima encadernação, para a gente poder ter uma encadernação, quem sabe, melhorzinha, de capa dura, né? Em vez de ser de bolso,
mas a gente melhorar um pouquinho para a próxima encadernação, tá bom? Gente, eu vou deixar vocês aqui, um beijo grande. Miriam, um beijo grande. Vamos nos falando e força aí, como diz a minha amiga Ana, que eu sempre uso a expressão dela, força na peruca. E continuamos. Beijo e até mais.